Bem, são 10 horas e 8 minutos e o nosso primeiro assunto importantíssimo, tratando sempre de educação. O leigo, a pessoa comum, vê lá, nota do IDEB, a melhor educação do Brasil, a melhor educação do Paraná, a melhor educação de Foz do Iguaçu, mas vamos traduzir para essas pessoas e também, se é uma boa nota, parabenizar os responsáveis, se é uma nota a quem entender metodologias para melhorar esse índice, Paulo. É isso, Moacir. Geralmente a gente observa esses rankings, essas listas, assim, tal qual elas são apresentadas para a comunidade, para a sociedade, né? Parece que a gente cria um desenho sendo a Rebeca Andrade, né, fazendo o seu desempenho magnífico e recebendo uma nota, né? Em relação à educação e a outros serviços públicos, não é bem assim, isso é mais complexo. Mas o fato é que o Ministério da Educação divulgou nessa semana, através de seu instituto, o Anísio Teixeira, as notas aí do IDEB. Foz do Iguaçu atingiu 7,4 pontos, foi a melhor avaliação do município na série histórica que começou em 2005, e o Paraná, que aí inclui aí, o ensino fundamental, anos iniciais e finais, e também o ensino médio, teve uma nota geral de 4,9. A nota não é tão boa assim quanto a de Foz do Iguaçu, mas o governo do estado apresenta esse indicador como sendo a melhor nota obtida entre a educação do Brasil no ranking geral do IDEB. Então, para tratar sobre isso, a gente recebe o professor da rede estadual, doutorando em educação e pesquisador desse tema, tem um vasto currículo de participação em debates sobre esse tema da avaliação em larga escala, inclui o IDEB, Moacir, e é autor também do livro Currículo e Avaliação de Larga Escala da Rede Estadual do Paraná, ou seja, tem propriedade para falar sobre esse assunto. Bom dia, Silvio, seja bem-vindo ao programa mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui, obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, eu é que agradeço aí o convite e a confiança para falar sobre esse tema que é muito importante, né? Legal. Ô Silvio, para a gente começar o assunto, você pode informar para a gente como é formada a nota do IDEB? Como que chega a esses números finais, por favor? A composição da nota do IDEB, ela é bastante complexa, né? Até mesmo quem estuda isso fala que para os leigos é bastante complexo de entender porque é uma fórmula matemática, né? Mas simplificando, nós podemos dizer que a nota do IDEB ela é composta pela nota de avaliação dos alunos de desempenho, que se chama de desempenho, portanto, são as notas que são tiradas nas provas de língua portuguesa e de matemática, né? Juntamente com o rendimento. O rendimento seria a taxa de aprovação, né? Então, levando em conta reprovação e índice de abandono. Então, é uma fórmula que calcula, né, a média entre o desempenho, as notas nas avaliações e o rendimento, que seria a taxa de aprovação. Certo. Nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu, dentro dessa nota geral, as 3 primeiras colocações de escolas dentro do nosso município, ou seja, uma realidade muito parecida, que são elas a Escola Antônio Sampaio, né, que teve uma nota 8,8, a melhor, a Jardim Naipi, 8,6, e Antônio Gonçalves Dias, 8,3. E aí, no outro lado, as piores notas dentro do município, né, a realidade parecida, a Duque de Caxias, com 6,4, João Adão da Silva, 6,2, e a Ponte da Amizade, 6 pontos redondos. Aí, como é que dá para explicar ou entender essa disparidade, né? Você tem uma mesma rede de educação, uma mesma política de recursos humanos dentro do município, condições escolares muito parecidas, salvo outra exceção. Como entender isso, Silvio? Olha, eu acho que... Primeiro eu quero dizer que eu trabalhei por 3 anos na Escola Ponte da Amizade. Então eu conheço bastante a realidade lá. Foram 3 ou 4 anos, porque por 7 anos eu fui professor da rede municipal entre 2003 e 2010. Então, se você observar, essas 3 escolas que ficaram com as menores notas são escolas de periferia, né? Então, se você for pegar, por exemplo, o nível socioeconômico das famílias dos alunos que frequentam essas escolas,
é bastante baixo, né? São escolas de periferia que atende aí todos os problemas sociais, porque a escola, né, eu costumo dizer, a escola ela é reflexo da sociedade. Então, todos os problemas que nós temos de violência, de desigualdade na sociedade, esses problemas também estão dentro da escola. Então, eu acho que isso é o fator principal, né? Porque essa é uma das principais críticas ao IDEB, porque o IDEB, embora as escolas e os alunos respondam um questionário chamado de questionário socioeconômico, mas esses dados socioeconômicos eles não estão na fórmula que calcula o IDEB, ou seja, não é levado em conta a questão social, a desigualdade social para o cálculo do IDEB. E nós temos diversas pesquisas que mostram, né, uma relação, uma correlação muito grande entre nível socioeconômico e aprendizagem, né, e desempenho na escola. O IDEB não consegue aprender ou captar essas disparidades, então? Não consegue, né? Isso, inclusive, até pessoas que são defensoras do IDEB, que ajudaram a formular o IDEB, né, que já fizeram parte do INEP, eles reconhecem que o IDEB não capta essa questão da desigualdade social. Indo mais diretamente ao ponto, o Silvio, o IDEB significa, a nota do IDEB significa qualidade ou não da educação na escola pública? Olha, Paulo, eu sou bastante crítico em relação ao IDEB, certo? Eu não considero que o IDEB consiga captar a qualidade da educação na escola pública, certo? Por vários fatores, né? Primeiro, porque criou-se, desde 2007, quando o IDEB foi criado, criou-se uma espécie de treinamento nas escolas para os alunos responderem o modelo de prova que é aplicado pelo IDEB, né? Então, não só no ano do IDEB, mas se você for pegar praticamente todas as redes municipais e redes estaduais hoje criaram avaliações internas que, no mínimo, aplicam provas trimestrais para os alunos no mesmo modelo do IDEB. No caso do Paraná, é a prova Paraná. E eu sei que no município também tem. Nos anos de IDEB, como foi o caso de 2023, essa aplicação de prova para as turmas que vão fazer a prova Brasil, no caso os quintos anos, os nonos anos e os terceiros anos do ensino médio, ela aumenta. Então, além dessa prova trimestral, você tem, às vezes, treinamentos mensais, né, para os alunos responderem esse tipo de prova. Uma informação que eu tive do município de Foz do Iguaçu, de uma professora, é que, por exemplo, no ano de 2023, os quintos anos, que são os que fizeram a prova Brasil, eles tiveram contraturno para trabalhar o reforço de língua portuguesa e matemática voltada para o IDEB. E também testes de treinamento no contraturno. Isso não acontece nos outros anos, certo? Nós temos também relatos de que na rede municipal, por exemplo, em anos que tem IDEB, o índice de reprovação é baixíssimo, né? E eu posso falar, por exemplo, do estado do Paraná. Veja, em 2022, um sociólogo chegou a falar na Globo News que o IDEB do estado do Paraná é questionável porque foi criado um sistema em que, primeiro, excluiu-se das listas de chamada os alunos que estavam com um número alto de faltas, e depois criou-se, ele falou uma prova no final do ano que passou todo mundo, que na verdade não é uma prova, é o programa Se Liga, que foi criado pelo então secretário Renato Feder, que agora está em São Paulo, e que, na verdade, ele induziu, para não dizer pressionou, os professores a passarem os alunos, mesmo aqueles que não tinham condições, né? Então, você veja, uma política de ranqueamento das escolas, né? Ou seja, que dá nota e que publica listas como essa que você acabou de mencionar, né?
colocando as escolas em primeiro lugar e as em últimas colocações, ele abre brecha para que os governos, né, as redes de educação e as próprias escolas pensem em mecanismos, né, até ilegais para poder burlar o sistema e conseguir uma nota melhor. Por quê? Porque, você veja, foi criado bônus, por exemplo, para as escolas. As escolas que atingirem a meta estabelecida pelo município, pelo estado, os professores vão ganhar bônus, né? Os professores, numa realidade que nós estamos, por exemplo, no estado do Paraná, com uma defasagem de mais de 30% de database, né, nos últimos anos, é lógico que o professor quer ganhar um bônus, né? Então você acaba induzindo esses professores a fazerem o que é possível e impossível para melhorar essas notas, né? Você tem, citando 2 exemplos, a educação no município tem uma extensa pauta. Inclusive, agora recentemente fizeram uma mobilização até na frente da casa do prefeito, né? 100 desses professores que você menciona premiados por terem ajudado, contribuído para atingir a nota do IDEB, até hoje não receberam essa bonificação, e isso é pauta da categoria. Na rede estadual, a metade dos professores em sala de aula tem contratos precários, os chamados PSS. Não sabe se daqui 2 anos estará ou não à frente daquelas aulas. Isso não é incompatível com esse ranqueamento? Isso não parece ser um contrassenso? Né? Todas essas reivindicações aí que principalmente as categorias fazem, que tem a ver com o processo pedagógico, a qualidade da educação, não parece um contrassenso com esses rankings que são feitos e divulgados com grande foguetório, inclusive? Não, com certeza. Por exemplo, ontem a entrevista que o Rony Miranda, que é o atual secretário estadual de Educação, deu, ele falou que um dos motivos do Paraná ser primeiro lugar no IDEB é a valorização do professor. Eu queria que o Rony Miranda dissesse em que o professor da rede estadual está sendo valorizado. Porque, falando financeiramente, são mais de 30% de defasagem desde do governo do Beto Rich, certo? No que se refere à database. Mas, para além do salário, para a gente não ficar só na questão do salário, né, para que a população não pense que a gente só trabalha por causa do dinheiro, nós temos outras questões. Por exemplo, nós tivemos reduzida a nossa hora atividade. Hoje nós não temos mais 33% de hora atividade que é destinada à preparação das aulas e correção de avaliações. Isso que você acabou de mencionar, nós temos mais de 50% dos professores que não são concursados, né? Que também é uma desvalorização, porque o professor que ele é PSS, ele está sendo obrigado a cada 2 anos a fazer uma prova para poder ingressar e ganhando um salário congelado, porque como nós não temos reposição da inflação, não tem aumento de salário para o PSS. Como ele não é concursado, ele não tem plano de carreira. Então não importa se ele tem especialização, se ele tem mestrado, se ele faz curso, formação continuada, ele não consegue avançar, né? Então, no Paraná não existe valorização do professor. E para além disso, né, nós vivemos no Paraná, eu já estou há 15 anos na rede estadual do Paraná, e nós vivemos nesse governo uma coisa que eu nunca senti nos governos anteriores, que é a pressão que nós estamos sofrendo exatamente por causa desses índices como o IDEB. Então, obrigatoriedade de uso de plataformas. Hoje, nós temos cerca de 7, para não mentir, eu acho que são quase 10, mas cerca de 7 plataformas que nós somos obrigados a usar, né, e que tem lá o BI, que é um programa em que os diretores ficam controlando se os professores se os alunos estão acessando ou não estão acessando essas plataformas. Então, uma cobrança, uma pressão praticamente diária que tem adoecido os professores, né? E que na prática não tem demonstrado resultado. Se você perguntar para os professores na escola, olha, você acha então que com o Paraná sendo a primeira educação
do Brasil, tem a melhor nota no país, a educação melhorou no Paraná, vai ser quase que unânime. A gente não consegue ver na prática a melhoria da educação. O aprendizado dos alunos, na minha visão de professor de sala de aula, estou 40 horas em sala de aula, é que nós não tivemos avanço na aprendizagem. Muito pelo contrário. Tivemos retrocesso porque nós ainda estamos colhendo as consequências da pandemia. Ou seja, uma escola hoje está trabalhando como uma empresa, tem que bater meta. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Hoje as escolas, elas têm meta, né? Cada rede estabelece uma meta para as escolas e as escolas têm que alcançar. E aí, para as escolas que alcançam, tem o bônus, né? No final do ano, enfim, no ano do IDEB. As escolas que não alcançam, não tem bônus. E é interessante dizer que esse bônus é tanto para o professor, né, em questão de salário, quanto para a própria escola, né, verbas para a escola. E isso também é um contrassenso, porque as escolas que têm as notas menores são as escolas que precisam de mais atenção e, portanto, são as escolas que precisam de mais investimento. Então, esse é um outro problema do IDEB. O IDEB cria uma desigualdade educacional dentro das redes, porque você vai privilegiar as escolas que têm maior nota e vai deixar de lado as escolas com menores. Você falou aí dessas dificuldades todas, acrescida essa visão aí de escola, como o Moacir colocou, de empresa dentro da escola, e eu vou te colocar algo assim que é bem factual, é diário, é presente, né? Professores, basicamente em relação ao ensino médio, Silvio, professores não estão não estão satisfeitos com a condição do ensino médio no país geral, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Os pais não estão, os alunos não estão. Nós temos aí, desde o governo Dilma, como ela se tentou naquela época, uma mudança no ensino médio por decreto, né? E desde então não se instituiu um modelo efetivo, pleno, equilibrado, ou seja, estão ainda tentando fórmulas para o ensino médio. Como que isso dialoga com as notas do IDEB anunciadas pelos governos? Eu acho que é importante dizer que a nota, por exemplo, no Paraná, a nota do ensino médio do Paraná foi 4,9, né? E no Brasil, 4,3. Por que as notas do ensino médio são menores, né? Veja que o ensino fundamental 1 no Paraná foi 6,7, no Brasil foi 6, né? E as notas do ensino médio foram abaixo de 5. Porque o ensino médio é a etapa da educação com maior evasão, onde os alunos mais têm abandonado. Então, isso se reflete, né, por conta da questão do desempenho. O cálculo é feito, a questão do rendimento, de aprovação, reprovação e abandono, né? Então, o ensino médio sofre com essa questão da evasão e do abandono. E todas as reformas do ensino médio que foram feitas sempre foram na tentativa, né, ou pelo menos sempre usaram o argumento, né, de tornar o ensino médio mais atrativo para o estudante, para evitar a evasão. Só que não foi isso que aconteceu, né? Nós vimos uma reforma que teve em 2017 por medida provisória, inclusive no governo Temer, que ela não atendeu às necessidades dos alunos, ela atendeu os interesses dos empresários, né, que foram inclusive os maiores defensores da reforma do ensino médio. Inclusive, uma reforma que, se você for pensar do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da aprendizagem, muito ruim, porque ela reduziu a carga horária das disciplinas que nós chamamos do núcleo comum, ou as disciplinas de base. Matemática, né? E português. Matemática, português, mas outras que são extremamente importantes: história, geografia, filosofia, sociologia, que arte também, porque essas disciplinas clássicas, né, elas compõem o que nós chamamos da educação básica, daqueles conhecimentos básicos que nós entendemos que os alunos precisam sair da educação básica sabendo, né? A escola tem que ensinar antes português, matemáticas e outras essas disciplinas, para depois empreendedorismo, talvez.
Exatamente. Se o aluno quiser ser empreendedor, depois ele vai aprender isso. Não Se precisa tiver ter algum isso no no ensino bolso. médio. Ô, Silvio, aqui em Foz do Iguaçu, a escola Duque de Caxias, ela fica lá na região do Morumbi 3, na divisa com o Portal ali. Tem uma ocupação em todo aquele cinturão ali em torno da escola. Atrás da escola você tem a Vila Batalha, Resistência ali, toda essa comunidade em torno da escola Duque de Caxias, e ela teve a terceira pior nota no IDEB atual, 6,4. Essa escola, ela estava textualmente caindo, a parede ia cair em cima dos alunos e professores, teve uma intervenção do Ministério Público que obrigou a prefeitura a fazer a reforma. Essa reforma se prolongou, demorou, e agora a gente tem essa nota, né? E aí, quando você não leva em conta realidades como a do Duque de Caxias, mas que é apresentado publicamente a melhor educação para tal escola, que impacto que isso tem na comunidade escolar? Professores, coordenação, direção e principalmente alunos. Olha, isso é cruel, na verdade, né? Você veja que o IDEB, nesse aspecto, ele tem sido cruel com as escolas, com professores, com a comunidade. Porque você veja, e o pior é que isso é uma característica dessa política de avaliação em larga escala. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Chile, isso acontece na Austrália, enfim, todos os países que adotaram essa política de avaliação de larga escala, que na verdade é uma política de ranqueamento, né? Então eles divulgam as listas públicas, que foi o que a prefeitura que fez. A prefeitura divulgou essa lista colocando a classificação das escolas. Então você veja como que isso afeta os professores, né? Os professores ficam com a autoestima lá embaixo, não só os professores, todos os funcionários da escola com uma autoestima baixa, os alunos também, e eu tenho certeza, por aquilo que eu acompanhei na rede estadual, todos os professores, eles fazem o possível e o impossível, sabe, para mesmo a gente sabendo dos limites do IDEB, mesmo a gente sabendo que o IDEB ele não traz de fato, ele não significa de fato qualidade, mesmo a gente sabendo de tudo isso, a gente acaba se envolvendo e fazendo o possível, né, para melhorar as notas, mas tem coisas que não dependem de nós, né? Então isso prejudica a autoestima dos professores e da própria comunidade, porque veja, hoje a escola, ela tem, como eu falei, a escola é reflexo da sociedade, a escola tem assumido papéis que não é dela, né? Então, por exemplo, não é na escola que nós vamos resolver o problema da desigualdade social, né? Entretanto, é lá na escola que nós recebemos alunos que no inverno não tem roupa de frio, que vai de chinelo, que nós recebemos aluno que não tem refeição em casa e que a principal refeição dele é na escola, que nós recebemos alunos que o pai ou a mãe, por algum motivo, está preso e ele vive com a avó ou com o tio, que os irmãos precisam cuidar dos mais novos e às vezes faltam na escola para poder ficar cuidando dos pequenos, casos de abuso sexual, tudo isso nós atendemos na escola. Veja o quanto a escola tem feito, né? E esses casos nós sabemos que nas comunidades de periferia são muito mais numerosos, né? E são exatamente essas escolas que acabam não tendo uma nota boa. E como você falou, você premia quem tem uma boa nota e abandona as outras escolas, porque se a parede estava caindo, o Ministério Público teve que intervir, a escola estava praticamente abandonada pelo poder público. E né? eu vou além, eu acho que você atinge o sonho daquela criança, porque aquela criança, como você citou, tem tantas dificuldades, e talvez o ir para a escola, na sua cabecinha, é o seu desejo de ser melhor. E quando você taxa, olha, você foi o pior, você não alcançou os objetivos, para que eu vou insistir com o meu sonho? Então tem essa questão também da autoestima que eu acho que é fundamental para essas pessoas que vivem tamanha dificuldade, né? Exatamente. E até quero fazer um adendo aqui para que algumas pessoas não achem que nós estamos aqui dizendo que os pobres são menos inteligentes, Não, né? de forma alguma. Não é isso. São as questões dificuldades, né? de condições, de acesso,
né? Porque vamos pegar, por exemplo, a internet hoje, né? Nessas comunidades de periferia, nessas ocupações, o pessoal não tem acesso à internet como nós temos hoje. Por mais que a internet se popularizou aí, mas nós temos muitos lugares que os alunos não têm acesso à internet. Isso ficou comprovado na pandemia, né? Porque os alunos não conseguiam fazer as atividades online por falta de internet, né? Aí você pensa outros bens culturais, livro, mesmo cinema, teatro, outras coisas que uma outra condição social te oferece e que te dá embasamento na sua aprendizagem e que esses alunos não têm acesso. Então não é uma questão de capacidade ou de inteligência, é uma questão de desigualdade no acesso. Só para contextualizar, então, Silvio, e para finalmente da nossa entrevista, em 2019, o juiz Luiz Ruivo Marques, da Primeira Vara Federal, atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e determinou a interdição das escolas municipais Duque de Caxias e Josinete Roller por riscos estruturais que a escola oferecia. Naquela ocasião, a prefeitura acatou a decisão, mas disse que elas não ofereciam um risco à comunidade e se comprometeu em fazer os ajustes. E as obras depois aconteceram, no caso do Duque de Caxias, com a demora, como foi mencionado. Silvio, para a gente terminar, é preciso ter parâmetros sobre como vai, como anda, como está e aonde quer chegar a educação. Se o IDEB e as demais avaliações em larga escala não são o suficientes, não são o bastante para captar a realidade das escolas, como é possível fazer essa aferição? Eu acho que, primeiro, não é descartar totalmente o IDEB. Eu acho que ele pode ser aperfeiçoado com esta questão de pensar a questão do nível socioeconômico. E uma outra questão também é a forma de utilizar os índices. Não fazer ranqueamento, não estimular a competição entre as escolas, que é o que está sendo feito no Brasil, infelizmente, né? E outras formas também, que tem outros pesquisadores que propõe, é que também a avaliação ela não precisa ser censitária. O que é a avaliação censitária? Avaliar todos os alunos, todas as escolas. As avaliações também podem ser feitas por amostragem e pode surtir um efeito interessante e não estimular esse ranqueamento, né? E por fim, Paulo, acho que uma questão interessante também que eu gostaria... Então, assim, não quer dizer que nós somos contra a avaliação, não é. É a forma, acho que precisa ter mudanças, e principalmente a forma como que está sendo usada, que é esse ranqueamento e incentivo à competição. E uma outra questão importante do IDEB que eu queria ressaltar... Por favor. É que o IDEB também, ele gera uma discriminação nas escolas, o que os pesquisadores chamam de segregação, que já aconteceu em outros países e que está acontecendo no Brasil. Porque o que acontece? Pela pressão que as secretarias e os governos fazem nos diretores para subir as notas, os diretores começam a selecionar os alunos, né? Ou as escolas, né? Começam a selecionar os alunos, ou seja, aquele aluno que vem com uma nota muito baixa, não é que tem uma prova e tal, mas ele dá um jeito de encaminhar para outra escola, de dificultar a entrada dos alunos. Isso acontece, né? Então, você acaba segregando, porque você não... e discriminando, você não aceita alguns tipos de aluno. Outras questões que acontecem também, que aconteceram no município de Foz e no estado do Paraná, é a exclusão de alunos com um percentual grande de falta do sistema para que não contasse para o censo escolar e não fosse base de cálculo do IDEB. Então, são questões que indicam aí fraude no IDEB e que precisavam ser melhor investigadas e abordadas. Não dá para você simplesmente festejar as notas e não ver as implicações que isso tem e como que essas notas foram alcançadas. A que custo essas notas foram alcançadas. Muito bem, esclarecedor. Silvio, para quem quer aprofundar no debate, como que encontra o seu livro Currículo e Avaliação de Larga Escala na Rede Estadual do Paraná? Locais para aquisição, se você tem a disponibilidade dele de forma online, PDF, como encontram o livro? No momento eu não tenho mais, esse é o último exemplar, inclusive. Mas você pode pesquisar em qualquer
app aí, pelo nome, que ele vai aparecer, ou então no site da editora Apris, que é uma editora em Curitiba, você vai achar ele tanto físico quanto e-book. Nos apps também de vendas, também encontra ele tanto físico quanto no e-book. Tá legal. Fica a dica então. Silvio, obrigado mais uma vez, parabéns aí pela abordagem, a gente continua debatendo educação aqui, é um tema que sempre muito toca aqui o Marco Zero, e a gente sempre aprofunda um pouco mais o debate, nesse caso hoje falando um pouquinho mais sobre Marco Zero, onde tudo começa.